Eu hoje, se eu tivesse algum parente, algum filho, eu ia dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não. Sejam muito bem-vindos a mais um Série D de Desgraça. Chegou a final. Tivemos o primeiro jogo de final. Um jogo eclipsado. Primeiro porque a gente teve o segundo jogo da Série C. Segundo que a gente teve uma final assim... mais ou menos. Que nosso amigo Richard nem ficou puto, para não dizer outras coisas. Tivemos uma final de Libertadores e uma final de Série C no mesmo horário da final da Série D. Então, você muito provavelmente assistiu a final da Libertadores. Se você não assistiu a final da Libertadores, você assistiu a final da Série C até para ser jogo de volta. Eu duvido que você tenha assistido a final da Série D. Mas a gente assistiu, a gente acompanhou. Então vamos falar sobre ela hoje. E vamos começar com o maior boliviano do mundo. Ele, o homem, o mito, Daniel D'Alense. Olá, saudações a todos. Pois é, pessoal, chegando aí na final da Série D, jogo de ida. E vou te falar, eu infelizmente vi a final da Libertadores, cara. Porque foi um jogo muito ruim, terrível. Primeiro chute no gol demorou 78 minutos. Enquanto quem assistiu a final da Série D, com 1 minuto de jogo já tinha finalização, já tinha chances boas. Olha, foi um jogo que foi bem interessante, cara. Muitas chances para ambos os times. O Mirassol foi mais competente, né? Botou a bola na rede. Mas o Mirassol teve chance de fazer mais gols. O Floresta teve chance de abrir o placar, de empatar, até mesmo de virar. Foi um jogo muito interessante. Agora, aqui foi, na minha opinião, ali, pelo que eu pude acompanhar, equilibrado. Mas o Mirassol teve um início de segundo tempo ali muito bom. Engoliu ali o Floresta. Teve uma sequência de chances, pelos 15 minutos do segundo tempo, uma chance atrás da outra. Até que acabou fazendo o seu gol 1-0. O Floresta tentou reagir, mas foi um jogo realmente muito interessante. Os dois times são muito qualificados. E agora eu penso no inferno astral que deve estar a Aparecidense, né? Que teve todas as condições para eliminar o Mirassol. Podia ter feito 3-0 no jogo de ida no intervalo, lá em Mirassol, e ter matado o Mirassol. No jogo de volta estava ganhando o jogo, com um jogador a mais, conseguiu a proeza de tomar a virada. Então, assim, é aquela questão, é confronto eliminatório. Talvez a Aparecidense seja aí um dos melhores times realmente do campeonato, mas só podia passar um, o Mirassol foi mais competente. Então, o Mirassol aí até me surpreende. O acesso contra a Aparecidense, ok, mas chegar na final assim, e dar um passo tão importante, eu acho que o Mirassol acaba surpreendendo um pouco. Esperava mais do Novo Horizontino e até mesmo da Ferroviária, se for pensar na primeira fase. Né? O Mirassol não foi um time que brilhou tanto. Né? Assim como o Floresta também passou bem, mas não foi um time que brilhou. É aquela questão, a Série D você vai também construindo um pouco o time fase a fase. Né? Então, bom nível técnico, bom jogo, um jogo aí, talvez vamos comentar mais para frente, não vou falar tudo, né? No estádio, temos uma mudança de estádio. Foi o primeiro jogo que eu vi pós-pandemia, foi nesse estádio, foi um jogo do Cearense. Ceará, não me recordo se foi Caucaia, acho que foi Caucaia no jogo. Eu não lembro se foi o Caucaia ou o Barbalha, mas foi um dos jogos. Foi um jogo terça, 10 da manhã, foi uma coisa bizarra, assim, eu tava sem fazer nada, eu decidi assistir. Né? E o Ceará era visitante, inclusive. Sim. Decidiram fazer todos os jogos ali na região metropolitana, ali, se não me engano, de Fortaleza, ou todos os jogos em Fortaleza mesmo. Então, a gente teve essa peculiaridade, mas assim, é um treinamento ali bem interessante. Uma cara um pouco diferente de final de Série D, mudou, né, de 8 para 80. Mas, falando agora assim de perspectiva, o Mirassol, obviamente, agora passa a ser o grande favorito a conquistar o título. Mas o Floresta fez 2-0 no Novo Horizontino fora, né? Então, o Floresta, quem sabe, pode conseguir aí uma reviravolta, mas acho que vai depender muito da postura do Mirassol. Se o Mirassol jogar o jogo de volta, vamos segurar o empate, é bem capaz que perca. Agora, se jogar para cima, acho que tem uma boa chance aí de a gente ter um empate, uma vitória do Mirassol, mas eu acho que tá em aberto ainda. O segundo gol acho que mataria, mas tá em aberto ainda, mas o Mirassol deu um passo importante para conquistar o título. Já bateu na trave há uns anos atrás de subir para nossa queridíssima Série C, agora conseguiu acesso, um bom trabalho, um bom projeto. Vamos lá ver o que a gente vai ter. Finalmente esse desfecho, né? A competição que a gente esperou tanto começar, foi tão divertida. Essa fase de grupos com 8 times por grupo sensacional. A Série D eu gostei demais de acompanhar, a melhor Série D que eu já vi em todos os tempos. Muito bem. Antes de eu passar para Richard, eu vou explicar o que é que houve, que Daniel falou da mudança de estádio. Tivemos um curto-circuito em uma cabine de transmissão do Castelão. Inclusive, se interviram também num jogo da Série A, no Ceará e Atlético Paranaense. Eu não vi esse jogo, mas pelo que eu soube, eles tiveram que botar uma câmera numa posição diferente, a posição abaixo e do outro lado do campo. Com fumaça preta, um negócio assim, quem viu de fora era muito impactante, como tinha muita
parte eletrônica, até para ser um estádio. E a cobertura era perigoso, né? Ainda, apesar de controlar o incêndio. Imagine a transmissão num lugar que acabou de pegar fogo. Aí eles transferiram pro Carlos Alencar Pinto. Eu estava conversando com nosso queridíssimo Natanael, torcedor do Motoclube, que mora em Fortaleza. Ele me explicou. Eu achava que era no CT. É na sede do Ceará esse estádio. E esse estádio, se você abrir no site da CBF, ele não vai aparecer esse nome, Carlos Alencar Pinto. Vai aparecer o apelido dele, o Vovozão. Então, até o estádio do Ceará, entre aspas, né, que eles não usam para jogo, com o apelido Vovozão. Mas tem umas características legais, uns escudos do Ceará espalhados, tem uma parede que mostra todos os escudos do Ceará. É um estádio diferente, mas legal de ver, arrumado. E nos proporcionou um bom jogo, né, Richard? O que é que você gostaria de falar? Vamos lá, né? Primeiramente, obviamente, eu não vi o jogo final da Série D por motivos óbvios. Deveria ter visto. Passaria menos raiva se tivesse visto. Mas assim, eu vi os melhores momentos, fiz uma análise aqui do jogo. E o que deu para reparar realmente foi uma imposição, um jogo muito bom, primeiramente. Um jogo muito legal, muito aberto, diferente do que foi a final da Libertadores, como o Dalense falou. Um jogo com o primeiro tempo muito disputado ali, as duas equipes buscando o gol. E o Mirassol teve a parte técnica do Mirassol sobressaiu, né? A parte tática do Floresta. O Floresta é um time tecnicamente inferior, mas taticamente é muito bem montado, né? E tudo mais. Mas dessa vez não deu pro Floresta, né? O Floresta até pressionou, até criou algumas chances. Mas esse time do Mirassol é um time muito bom, é um time muito bom, digamos assim. Tecnicamente é um time muito bom, tem jogadores muito interessantes. Jogadores aí de nível de Série C, até Série B, digamos assim. E acabou abrindo o placar ali com o Clairton Neto, que é o Neto. É um atacante que veio, acho que eu lembro dele na base do Inter, eu lembro dele jogando copinha pelo Inter. Esse cara. E ele que acabou fazendo gol, um gol até meio cagado, digamos assim, né? O cara, ele chuta, arrisca ali, a bola meio desvia, vence ali o goleiro do Floresta e acaba indo pro gol. O Floresta depois deu uma cambaleada, deu uma desanimada, né? Mas basicamente ficou nisso. Um resultado que tá aberto, cara. Tá aberto até pelo que o Floresta fez ao longo da competição. O Floresta é um time que joga muito bem fora de casa, é um time que se arma bem fora de casa. E tem totais condições de buscar o jogo lá no interior de São Paulo. Mas, assim, se realmente o título confirmar com o Mirassol, premia uma das melhores equipes do campeonato. O Mirassol, realmente, como falou o Dalense, é um time que lá no começo da competição não dava tanto a pinta. Eu até falava que eu falei muitas vezes aqui nesse programa, eu não confio no Mirassol. O Mirassol não pratica um futebol convincente. Mas ao longo da competição o Mirassol cresceu muito, principalmente a partir daquele jogo eliminatório contra o Brasiliense ali, que eles fizeram 4-0 e tudo mais na ida. E a partir daquele jogo, eu diria que o Mirassol ele criou casca que proporcionou esse acesso, proporcionou até chegar a essa final. É um time que se organizou, que se montou, se moldou ao longo dessa Série D e chega com muitos méritos. Se realmente confirmar o título na semana que vem, vai confirmar com muitos méritos. É uma equipe muito forte, esse time do Mirassol. Até característica falando um pouco do estádio, né? O episódio do estádio que o Thiago falou, o estádio Vovozão, que é o estádio Carlos de Alencar Pinto. Eu nem sabia da existência desse estádio, cara. Eu nem lembrava que o Ceará tinha um próprio estádio, né? Mas parece um estádio bem legal, bem ajeitadinho ali, obviamente. Estilo a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Gávea. O Corinthians tem o estádio deles lá, que é lá dentro do CT Parque São Jorge, que também é na sede do Corinthians. E o Ceará também tem um estádio muito bem ajeitado, acho que para 3 mil pessoas, 2.500, 3 mil pessoas. Foi no mínimo inusitado ver esse jogo, e eu achei, quando teve o lance do incêndio, que eles iam jogar para o Presidente Vargas, né? Acho que era até a opção óbvia ali. Acabaram jogando ali para até não ter muito deslocamento, né? O Presidente Vargas fica um pouco mais afastado. Esse estádio Vovozão ali é bem na região metropolitana, ali bem dentro de Fortaleza mesmo.
Mas é isso, cara, um jogo muito legal, como o da Luiz destacou, melhor do que foi muito melhor do que foi tecnicamente a final da Libertadores, e que tá tudo em aberto. Eu acho que o Floresta tem toda a capacidade de reverter o jogo lá no interior de São Paulo, e vai ser um jogo bem legal, o jogo da volta. Falando sobre o PV aqui, o PV foi hospital de campanha lá em Fortaleza, por isso eles não jogaram a primeira fase lá, jogaram em Horizonte. Eu até pensei que eles iam para Horizonte, não jogar dentro da sede do Ceará, e eu acredito que ele não foi usado como estádio para esse jogo, porque o gramado está completamente destruído. Eu soube de amigos de lá de Fortaleza que sem condições de jogo, tanto que eu imaginei que eles iam de novo para Horizonte para jogar. Eu vim olhar aqui, eu abri aqui o site da CBF, para ver as derrotas do Floresta. O Floresta perdeu na primeira rodada para Afogados, lá no interior de Pernambuco. Depois só voltaria a perder na penúltima rodada. Então foi da segunda até 11 jogos de invencibilidade aí. Perderia na 13ª rodada para o América de Natal, em Natal. E depois só voltou a perder agora. Por quê? Na segunda fase eliminou Itabaiana, vencendo no Castelão por 2-1, empatando em 2-2 lá em Itabaiana, em Sergipe. Depois eliminou o Juventude de Samas com 2-2 e 2-0. Esse foi o jogo que Daniel acompanhou pra gente, eu não acompanhei esse. Esse foi o jogo que eu não falei aqui os únicos jogos dele que eu não falei no podcast. Nas quartas, eliminou o América 2-0 e 1-1 fora. E na semi foi 1-1 em casa e o 2-0 fora. Então eu não duvido. Vamos aqui aproveitar então, vamos passar as equipes. Antes de mais nada, campeão do Mirassol, o Floresta foi o terceiro colocado do grupo, atrás do América de Natal e do Salgueiro, e na frente do quarto colocado do grupo foi o Globo, na frente do Globo. E o Mirassol foi segundo colocado do grupo, classificou junto com, me corrija se eu estiver errado, Richard, Ferroviária, Cabofriense e Cascavel. Ferroviária, Cabofriense e Cascavel. Mirassol foi terceiro colocado nesse grupo. Não, pô, eles pegaram o Caxias, eles foram o segundo. Tô segundo. Pegou a vaga na última rodada. Passaram isso, Cabofriense. É, que a Cabofriense acho que perdeu de 1-0 pro Cascavel. Que tomou um gol que não existiu aos 55 do segundo tempo, uma coisa dessa. Isso. Pois é, só... E isso mudou tudo, né? Mudou todo o chaveamento. Porque o Mirassol pega um Caxias que não fez boa primeira fase, se a gente for lembrar. Perde o primeiro jogo fora, ganha o segundo jogo em casa, vai e ganha nos pênaltis. Depois foi 1-0, 1-0 e 3-0 nos pênaltis, acho. Depois que foi o Brasiliense, aquele 4-0 que a gente falou, ali a gente começou a olhar com outros olhos para o Mirassol. Depois tomou 2-1 de virada lá em Taguatinga, mas ainda assim 2-1 para um 4-0 não interfere, né? Ganha as duas da Aparecidense, 2-1 de virada em casa, 3-2 de virada fora. E eliminou o Altos com 4-0 em casa, 1-0 fora. E como entraram os times para essa final? O primeiro Floresta. O Floresta entrou com Douglas Dias, Lito, William Goiano, Alisson e Fábio Alves, Jô, Thales e Marconi, Deizinho, Núbio, Flávio e Flávio Torres. Então, em vez de colocar, ele deixou o Núbio Flávio, que veio do banco, não, que ele botou, ao invés de botar Deizinho e Luiz Soares, que eram os titulares ali até as oitavas, quartas de final, ele colocou Núbio Flávio, que realmente tem se destacando mais do que o sósia do atleta uruguaio. E Núbio Flávio e Deizinho talvez seja o principal destaque desse time do Floresta. Esse é o time de Leston Júnior. Já o time tinha Eduardo Batista, entrou com Jefferson, Vinícius, Danilo Bosa, Heitor e Moraes, Daniel, Rafael Tavares, Cássio Gabriel, Fabrício Daniel e Neto, e na frente João Carlos. Neto, deu uma olhada, Richard, ele estava até esse ano no Internacional, passou pelo São Paulo, foi emprestado, eu perdi aqui para onde ele foi emprestado. Foi emprestado para o CSA e depois foi contratado pelo Mirassol. E aí, faz um gol decisivo. Um primeiro tempo muito equilibrado, muito movimentado. Eu diria assim, mais justo seria um empate. Um empate com gols, não 0-0. Mas se alguém se tivesse alguém sair na frente, já era o Mirassol. O Mirassol era um pouco melhor no jogo, mas era um jogo muito bom de assistir. E aí esse primeiro tempo passou só, porque esse jogo começou 4. Tanto a final da Série C quanto a da Libertadores começou às 5 da tarde. E nesse primeiro tempo, já teve uma baixa
no Mirassol. O lateral Moraes tomou o terceiro amarelo, teve a confusão com o Núbio Flávio, teve aquela troca de braçadas, tomou o amarelo, foi para o intervalo 0x0, segundo tempo sai o gol do Mirassol. O gol do Mirassol começa com um cruzamento da esquerda, que a zaga do Floresta afasta, mas a bola sobra no pé de Neto, que domina, chuta, a bola vai fraca. Mas a bola vai muito bem colocada, o goleiro Douglas Dias tenta chegar, eu acho que ele poderia até chegar pela velocidade da bola, mas ele não alcançou. Saiu o gol, 1x0, saiu o único gol da partida, depois, como a gente falou, o Mirassol até chegou mais perto de fazer o segundo, o goleiro Douglas Dias fez algumas boas intervenções. O Floresta chegou perto também de empatar o jogo ainda assim, teve pelo menos umas 2 boas defesas, não teve um pedido de pênalti no segundo tempo também, que sinceramente eu achei um lance incidental, mesmo que tenha batido no braço, não marcaria. Mas ficou assim, 1x0 para o Mirassol. E com isso o Mirassol, obviamente, em vantagem para o jogo da volta. E aí eu pergunto para vocês, vamos fazer aqui o bolão da volta. Eu esqueci de fazer o bolão da final do programa passado, mas eu quero a opinião dos dois, dos placares da volta. Como eu comecei as análises com o Daniel, eu vou começar a aposta com o Richard. Richard, que placar você acha que vai ser o jogo em Mirassol? Cara, posso fazer uma aposta ousada aqui? Pode. 2x0 pro Floresta. Daniel. Eu aposto 1x1. 1x1. Então, Richard dá o título pro Floresta, Daniel o título pro Mirassol. Lembrando, como eu disse, o Floresta foi a primeira derrota no playoff, no caso no mata-mata. O Mirassol teve 2 lá atrás. Minha aposta, 2x1 Floresta, 5x4 nos pênaltis pro Mirassol, o Mirassol campeão nos pênaltis. Inclusive, seria interessante, porque a gente não tem pênalti desde das oitavas de final, né? Seria um negócio interessante para acontecer. Alguma última consideração, meus colegas? Não. Então, Eu só bem, quero né? fazer uma correção. Você até já havia dito, né? Foi realmente 5x0 aquele jogo do Ceará contra o Barbalha na volta do futebol, transmitido, né? Porque teve um Flamengo e Bangu, né? Foi um jogo que ninguém viu. Aí depois foi esse jogo seguinte aí, Ceará e Barbalha. Muito bem. E aqui, então, para fechar, aqui foram nossas considerações. Vocês entenderam porque o jogo também não foi no Castelão. E é isso. Tá vindo novidade aí para vocês essa semana, vocês vão entender. Inclusive, vai ser uma novidade muito boa para vocês acompanharem todas as divisões do Brasil e fora. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Richard, por estarem presentes. Acessem nossas redes sociais e lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.